Você já sentiu como se algo dentro de você assumisse o controle? Como se, de repente, você se tornasse um espectador das suas próprias ações? Talvez tenha sido aquela discussão onde você disse coisas que nunca planejou dizer. Ou aquele momento em que uma ansiedade paralisante tomou conta sem nenhum motivo aparente. Ou, quem sabe, aquela decisão impulsiva que contradisse tudo o que você acreditava ser sensato. Se você já viveu algo assim, não está sozinho. E não, você não está ficando louco. Na verdade, está experimentando algo que o psiquiatra suíço Carl Jung identificou como um dos fenômenos mais profundos e transformadores da psique humana. O momento em que o inconsciente assume o volante da sua vida. E você vai descobrir nos próximos minutos, mudará para sempre a forma como você entende essas experiências desconcertantes. Você vai aprender porque, às vezes, parece que há outra pessoa tomando decisões através de você. E, mais importante, vai descobrir como transformar esses momentos de aparente caos em oportunidades de crescimento profundo. Jung dedicou sua vida a mapear esse território desconhecido que existe dentro de cada um de nós. E o que ele descobriu foi revolucionário. Quando ignoramos partes significativas de quem somos, essas partes encontram maneiras de se fazerem ouvir, muitas vezes assumindo temporariamente o controle da nossa consciência. Pense na última vez que você agiu de forma completamente contrária aos seus valores. Lembra da sensação? Aquele misto de confusão e impotência, como se você estivesse assistindo a um filme onde é simultaneamente o ator principal e um espectador horrorizado. Essa experiência, que muitos de nós tentamos esquecer rapidamente, guarda a chave para entender algo fundamental sobre nossa natureza. Todos nós temos momentos em que perdemos o controle. São aqueles instantes que nos deixam envergonhados, confusos e muitas vezes profundamente culpados. Como eu pude fazer isso? Você se pergunta depois, incapaz de reconhecer aquela pessoa que agiu no calor do momento. Talvez tenha sido uma explosão de raiva desproporcional ao que provocou. Um parceiro esqueceu de fazer algo simples e, de repente, você se viu gritando, com uma intensidade que parecia vir de outro lugar. Ou talvez tenha sido um episódio de ansiedade que surgiu do nada. Seu coração acelerou, sua respiração ficou difícil, sua mente foi inundada por pensamentos catastróficos e você simplesmente congelou, incapaz de funcionar. Ou quem sabe foi um comportamento autodestrutivo que você jurou nunca mais repetir. Aquela compra impulsiva que você não podia pagar. Aquele relacionamento prejudicial que você voltou a procurar. Aquele vício que você prometeu abandonar. Depois desses episódios, vem a tempestade emocional. A vergonha de ter perdido o controle. A culpa por ter magoado alguém. A frustração de não conseguir explicar nem para si mesmo o que aconteceu. E talvez o mais perturbador de tudo, o medo. Será que isso revela minha verdadeira natureza? Será que, no fundo, eu sou essa pessoa? Descontrolada e irracional? Essa angústia é universal. Todos nós carregamos o peso dessas experiências. Tentamos racionalizar o irracional, explicar o inexplicável. Criamos desculpas, prometemos que nunca mais acontecerá. Mas, de alguma forma, esses padrões persistem. E cada vez que se repetem, a sensação é que estamos sendo manipulados por forças internas que não compreendemos. Se você já sentiu que sua vida às vezes parece ser controlada por algo além da sua consciência, não está enlouquecendo. Está experimentando exatamente o que Jung descobriu em seu próprio trabalho clínico e em sua própria vida. O que está acontecendo, na verdade, é um diálogo interrompido entre suas partes conscientes e inconscientes. Para Jung, o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, como acreditava seu mentor Freud. É uma parte viva e ativa da nossa psique, com inteligência própria. E quando ignoramos suas mensagens por tempo suficiente, ele encontra maneiras cada vez mais dramáticas de chamar nossa atenção. Imagine seu inconsciente como um roommate com quem você divide o apartamento da sua mente. Se você o ignora quando ele tenta conversar educadamente, eventualmente ele vai bater panelas na cozinha às 3 da manhã para ser ouvido.
Essa batida de panelas se manifesta como comportamentos e emoções aparentemente irracionais que tomam conta de você. O inconsciente junguiano é muito mais amplo e complexo do que outras teorias psicológicas propõem. Para Jung, ele possui duas dimensões principais: o inconsciente pessoal, formado por nossas experiências individuais, e o inconsciente coletivo, um vasto reservatório de memórias, instintos e padrões que compartilhamos com toda a humanidade. Ambas, as dimensões se comunicam conosco constantemente, através de símbolos nos sonhos, intuições súbitas, emoções inexplicáveis, e sim, esses comportamentos aparentemente irracionais, que às vezes assumem o controle. Quando nos recusamos a escutar essas formas mais sutis de comunicação, o inconsciente aumenta o volume, muitas vezes assumindo o volante da nossa vida em momentos críticos. Essa tomada de controle não é aleatória ou malévola. Pelo contrário, muitas vezes representa a tentativa da psique de restaurar o equilíbrio. É como um sistema imunológico psicológico, destacando áreas que precisam de atenção e integração. Quando você se sente fora de si, na verdade está mais perto de uma verdade profunda sobre si mesmo, uma verdade que sua mente consciente tem evitado reconhecer. No dia a dia, o inconsciente se manifesta de inúmeras formas, naquele sentimento visceral que você tem sobre uma pessoa que acabou de conhecer, na atração inexplicável por certas situações ou objetos, nos sonhos recorrentes que parecem insistir em um tema específico e nos padrões comportamentais que você repete sem entender por quê. Quando percebemos essas manifestações como mensagens em vez de falhas, começamos a transformar nossa relação com essas partes descontroladas de nós mesmos. Em vez de enxergá-las como inimigas a serem suprimidas, podemos reconhecê-las como partes de nós que estão desesperadas para se comunicar. Mas para entender melhor esse processo, precisamos explorar um dos conceitos mais importantes de Jung: os complexos. Essas forças psíquicas que literalmente tomam o volante da nossa vida nos momentos mais inesperados. Os complexos são grupos de pensamentos, memórias e emoções, organizados ao redor de um tema central e carregados de intensa energia emocional. Eles se formam geralmente a partir de experiências traumáticas ou significativas, especialmente na infância, e têm a capacidade de agir como personalidades parciais dentro de nós. Quando um complexo é ativado, podemos sentir uma mudança radical na nossa percepção, emoções e comportamento. Pense no complexo como uma subpersonalidade com vida própria. Quando ele é tocado por uma palavra, um gesto, um tom de voz que ressoa com aquela ferida antiga, ele desperta e pode temporariamente substituir nosso ego consciente. É por isso que, às vezes, você pode sentir que não era você durante certos episódios emocionais. Em certo sentido, realmente não era. Era um complexo tomando o controle. Existem vários complexos comuns que afetam muitas pessoas. O complexo materno, relacionado às nossas experiências com a figura materna, pode se manifestar como uma dependência excessiva dos outros, ou, ao contrário, como uma rejeição a qualquer tipo de cuidado. O complexo paterno pode aparecer como uma relação problemática com autoridade e regras. O complexo de poder pode nos levar a buscar controle em situações onde nos sentimos impotentes, e o complexo de inferioridade pode nos paralisar com a certeza irracional de que somos inadequados ou incapazes. Quando um complexo está ativado, há sinais típicos. Sua voz pode mudar de tom ou volume. Sua linguagem corporal se altera. Suas emoções parecem desproporcionais ao contexto atual. Seus pensamentos seguem padrões rígidos e repetitivos. E, frequentemente, você sente aquela estranha sensação de estar fora de si, como se estivesse observando suas ações de fora. Imagine uma mulher, Mariana, que teve um pai crítico e exigente. Ela desenvolveu um complexo relacionado ao julgamento e à aprovação. Na maioria das situações, Mariana é calma e assertiva, mas quando seu chefe faz uma observação sobre seu trabalho, mesmo uma sugestão construtiva,
algo muda instantaneamente. Sua respiração fica rasa, seu coração dispara, seu rosto enrubesce. De repente, ela está se desculpando profusamente ou, ao contrário, tornando-se defensiva e agressiva. Depois ela se pergunta, por que reagi daquela forma? Era só um comentário normal. O que aconteceu? O comentário do chefe ativou o complexo, e por alguns momentos não era a Mariana adulta reagindo, mas a criança dentro dela que ainda teme, a desaprovação paterna. O complexo assumiu o volante. Esses complexos não surgem do nada. Eles estão frequentemente conectados a uma parte ainda mais profunda da nossa psique que Jung chamou de sombra, aquele repositório de tudo o que negamos ser ou ter. A sombra é o lar de todas as qualidades, desejos e emoções que consideramos inaceitáveis e, portanto, tentamos banir da nossa consciência. O problema é que a sombra não pode ser eliminada, apenas reprimida temporariamente. E quanto mais a ignoramos, mais poder ela ganha sobre nós. Como Jung disse, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. A sombra contém todas as partes de nós que consideramos vergonhosas ou indignas. A raiva que tentamos negar, os desejos que reprimimos, as fraquezas que tentamos esconder até de nós mesmos. Mas o paradoxo é que a sombra também contém nossos tesouros mais valiosos, capacidades e talentos não reconhecidos, criatividade reprimida, poder autêntico que tememos assumir. No cotidiano, a sombra se manifesta de formas sutis e não tão sutis. Aquela irritação desproporcional com um colega de trabalho, provavelmente ele está exibindo uma qualidade que você nega em si mesmo. A inveja corrosiva de um amigo bem-sucedido, possivelmente um sinal de que você está reprimindo seu próprio potencial. A atração inexplicável por situações prejudiciais, talvez uma parte da sua psique buscando desesperadamente expressão. Quando a sombra assume o controle, frequentemente nos encontramos fazendo exatamente aquilo que juramos nunca fazer. O pai que prometeu nunca gritar com seus filhos como seu próprio pai fez, encontra-se explodindo de raiva. O parceiro que jurou honestidade se vê mentindo sem razão aparente. O ex-viciado que estava sóbrio há anos, de repente recai sem conseguir explicar por quê. São esses momentos incompreensíveis que revelam o poder da sombra. E o que torna essa dinâmica tão insidiosa é que quanto mais tentamos reprimir essas partes de nós mesmos, mais força elas ganham no inconsciente, até o momento em que irrompem, frequentemente nas situações mais inoportunas ou importantes. Boa notícia é que existe um caminho para transformar essa dinâmica destrutiva. Jung chamou esse caminho de processo de individuação, a jornada de integrar todos os aspectos da personalidade, conscientes e inconscientes, em um todo mais harmônico e autêntico. A individuação não se trata de eliminar as partes negativas de nós mesmos ou de conseguir controlar perfeitamente nossas emoções. Pelo contrário, trata-se de reconhecer e integrar todos os aspectos do nosso ser: luz e sombra, força e vulnerabilidade, racionalidade e emoção, em uma personalidade mais completa e resiliente. Esse processo de integração começa com o reconhecimento. Em vez de negar ou reprimir os momentos em que o inconsciente assume o controle, podemos aprender a observá-los com curiosidade e compaixão. O que está tentando se comunicar comigo quando explodo assim? Qual parte de mim está pedindo atenção? Jung descobriu que a aceitação, paradoxalmente, leva a um maior controle. Quando reconhecemos nossas sombras e complexos, quando lhes damos espaço para serem ouvidos, eles não precisam mais gritar para chamar nossa atenção. Eles não precisam mais assumir o volante para serem reconhecidos. Na história, vemos exemplos de pessoas que embarcaram nessa jornada de individuação. Abraham Lincoln, conhecido por seus episódios de profunda melancolia, não negou essa parte de si mesmo, mas a integrou em uma personalidade marcada por empatia e sabedoria. Frida Kahlo transformou sua dor física e emocional em arte poderosa. Nelson Mandela integrou sua raiva legítima em uma visão de reconciliação que mudou uma nação. Em cada caso, essas pessoas não eliminaram suas sombras.
Elas as incorporaram. Elas encontraram uma maneira de dar voz às suas partes reprimidas sem permitir que essas partes assumissem completamente o controle. E é exatamente isso que Jung sugere que cada um de nós pode fazer. O processo de individuação não acontece da noite para o dia. É uma jornada de vida inteira repleta de desafios, recaídas e descobertas, mas cada passo que damos nessa direção nos aproxima de uma existência mais autêntica e integrada. E cada momento em que reconhecemos conscientemente uma parte antes reprimida de nós mesmos é um momento de verdadeira liberação. Agora que entendemos melhor por que às vezes perdemos o controle, podemos explorar ferramentas práticas que Jung e seus seguidores desenvolveram para estabelecer um diálogo mais saudável com o inconsciente. Ferramentas que podem nos ajudar a transformar nossa relação com essas partes aparentemente incontroláveis de nós mesmos. Uma das ferramentas mais poderosas que Jung desenvolveu foi a imaginação ativa, uma forma de diálogo consciente com figuras do inconsciente. Diferente da fantasia passiva, a imaginação ativa envolve entrar deliberadamente em contato com imagens e personagens internos, permitindo que eles se expressem enquanto mantemos nossa consciência ativamente engajada no processo. Para praticar a imaginação ativa, encontre um lugar tranquilo onde não será perturbado. Feche os olhos e permita que uma imagem ou figura surja do seu inconsciente. Talvez aquela voz crítica que sempre aparece quando você comete um erro, ou aquela sensação de pânico que às vezes toma conta. Ao invés de tentar suprimi-la, convide-a para uma conversa. Pergunte a ela: quem é você? O que você quer me dizer? Do que você precisa? O surpreendente é que quando abordamos essas partes com curiosidade genuína, elas frequentemente respondem de maneiras inesperadas. Aquela voz crítica pode revelar que está tentando protegê-lo do fracasso. Aquele pânico pode estar tentando alertá-lo sobre algo importante que você está ignorando. Ao permitir que essas partes se expressem em um espaço seguro e controlado, você reduz a necessidade delas assumirem o controle em momentos imprevisíveis. Outra ferramenta valiosa é a análise de sonhos. Para Jung, os sonhos não são apenas resíduos aleatórios da atividade diurna, mas mensagens importantes do inconsciente, muitas vezes compensando atitudes unilaterais da nossa consciência. Se você está sendo excessivamente racional e controlado, na vida desperta, seus sonhos podem trazer imagens de caos, inundações ou animais selvagens, símbolos do lado instintivo e emocional que você está negligenciando. Comece a anotar seus sonhos regularmente, sem tentar interpretá-los imediatamente. Observe padrões, símbolos recorrentes, emoções intensas. Pergunte a si mesmo: o que essa imagem significa para mim pessoalmente? Qual a sensação que ela evoca? Se esse sonho fosse uma mensagem, o que estaria tentando me dizer? A escrita, reflexiva, é outra técnica poderosa para identificar complexos e padrões inconscientes. Reserve alguns minutos diariamente para escrever livremente, sem censura ou julgamento. Deixe que qualquer pensamento ou sentimento flua para o papel. Com o tempo, você começará a notar temas recorrentes, gatilhos emocionais e reações automáticas, que podem indicar complexos ativos. Experimente escrever sobre um episódio recente em que você sentiu que perdeu o controle. Descreva não apenas o que aconteceu externamente, mas também o que você sentiu internamente, as sensações físicas, as emoções, os pensamentos que passaram pela sua mente. Depois, releia o texto como se tivesse sido escrito por outra pessoa. Que padrões você consegue identificar? Quais partes da sua psique estavam tentando se expressar naquele momento? O mindfulness junguiano oferece uma abordagem única para observar, sem julgar, os momentos em que perdemos o controle. Diferente da meditação tradicional, que muitas vezes busca acalmar a mente, o mindfulness junguiano convida você a se tornar curioso sobre o que está acontecendo quando uma emoção intensa surge. Na próxima vez que sentir uma reação emocional desproporcional se formando, tente dar um passo atrás mentalmente. Note as sensações físicas, o coração acelerando, a respiração mudando,
atenção nos músculos. Observe os pensamentos que surgem automaticamente e pergunte a si mesmo: que parte de mim está respondendo agora? O que essa parte está sentindo? Do que essa parte precisa? Essa consciência por si só, muitas vezes é suficiente para interromper o ciclo automático e devolver a você algum grau de escolha consciente. Com o tempo, você pode aprender a reconhecer os sinais de que um complexo está sendo ativado antes que ele assuma completamente o controle. Finalmente, Jung valorizava grandemente os rituais simbólicos como forma de honrar e integrar aspectos do inconsciente. Esses rituais podem ser simples e pessoais. Não precisam envolver elaboradas cerimônias. Por exemplo, se você identificou um complexo relacionado ao medo de abandono, poderia criar um pequeno ritual em que escreve uma carta para aquela parte assustada de si mesmo, prometendo estar presente para ela. Ou se está lidando com raiva reprimida, poderia encontrar uma forma segura e simbólica de expressá-la, talvez quebrando galhos na floresta ou gritando no carro fechado. O importante é que esses rituais reconhecem e honram as partes inconscientes, dando-lhes uma forma de expressão que você escolhe conscientemente, em vez de permitir que elas irrompam de maneiras destrutivas. Todas essas ferramentas compartilham um objetivo comum: estabelecer um diálogo entre a consciência e o inconsciente, permitindo que as partes reprimidas sejam ouvidas e integradas, em vez de continuarem a agir como forças autônomas que ocasionalmente assumem o controle da nossa vida. À medida que você começa a praticar estas técnicas, pode esperar resistência interna. Nosso ego consciente frequentemente se sente ameaçado pela ideia de dar voz às partes que ele trabalhou tanto para reprimir. Você pode se pegar pensando: isso é bobagem, ou estou apenas inventando essas respostas. Essa resistência é normal e, na verdade, é um sinal de que você está tocando em algo significativo. A chave é abordar o processo com paciência e compaixão, não apenas para as partes inconscientes, mas também para seu ego consciente, que está tentando protegê-lo da incerteza e vulnerabilidade que esse trabalho inevitavelmente traz. O que acontece quando continuamos nessa jornada de diálogo e integração? Gradualmente, começamos a experimentar uma mudança profunda na nossa relação com aqueles momentos em que antes perdíamos o controle. Em vez de sermos completamente dominados por forças inconscientes, começamos a reconhecer os sinais de que um complexo está sendo ativado. Em vez de entrarmos automaticamente em padrões reativos, ganhamos um espaço, pequeno no início, mas crescente com o tempo, onde podemos escolher como responder. Isso não significa que nunca mais teremos emoções intensas ou reações irracionais. A individuação não é sobre alcançar algum estado idealizado de perfeito equilíbrio. É sobre desenvolver uma relação mais consciente e dialógica com todas as partes do nosso ser, incluindo aquelas que antes nos pareciam completamente fora de controle. Como Jung observou, o encontro comigo mesmo é a coisa mais difícil, um confronto com aquele outro em mim, com quem compartilho a autoridade sobre meu próprio ser. Esse confronto não é fácil, mas é profundamente libertador. Imagine agora como seria sua vida se, em vez de ser periodicamente dominado por emoções e impulsos inexplicáveis, você pudesse reconhecê-los como mensageiros importantes do seu próprio interior. Se, em vez de temer e resistir a essas partes de si mesmo, você pudesse aprender a dialogar com elas, integrá-las e, eventualmente, trabalhar em parceria com elas. Pense nas possibilidades que se abririam para você. Relacionamentos mais autênticos, onde você não precisa esconder partes de si mesmo, nem projetá-las inconscientemente nos outros. Maior criatividade à medida que a energia antes gasta em reprimir aspectos inconscientes se torna disponível para propósitos construtivos. Uma sensação mais profunda de integridade e coerência interna, onde você não está mais em guerra consigo mesmo, e talvez o mais importante, uma nova forma de liberdade. Não a liberdade ilusória de controlar perfeitamente suas emoções e impulsos, mas a liberdade real que vem de conhecer a si mesmo completamente e aceitar todas as suas partes,
mesmo aquelas que um dia pareceram ameaçadoras ou alienígenas. A jornada de autoconhecimento que estamos explorando não é um caminho solitário. Ao longo da história, muitas pessoas têm trilhado esse caminho antes de nós, descobrindo em suas próprias vidas o poder transformador de integrar as partes que antes pareciam incontroláveis. Jung trabalhou com centenas de pacientes que encontraram maior liberdade e vitalidade através desse processo. E você também pode descobrir uma nova forma de estar no mundo através dessa jornada. Vamos imaginar como essa transformação poderia se manifestar em situações concretas do dia a dia. Pense em Rafael, um homem que sempre se orgulhou de sua racionalidade e controle emocional. Ao longo da vida, ele reprimiu qualquer expressão de vulnerabilidade ou tristeza, considerando-as sinais de fraqueza. Quando essas emoções tentavam emergir, ele as afastava imediatamente, distraindo-se com o trabalho ou outras atividades. Mas, periodicamente, Rafael era surpreendido por episódios de depressão profunda que apareciam do nada e o deixavam completamente paralisado por dias. Ele não entendia por que isso acontecia e se culpava por essas falhas no seu autocontrole. Cada episódio era seguido por uma determinação ainda maior de se controlar melhor, o que, ironicamente, apenas fortalecia o ciclo. Através do trabalho com ferramentas junguianas, Rafael começou a reconhecer que aquelas emoções reprimidas não desapareciam simplesmente porque ele não queria senti-las. Ao invés disso, acumulavam-se no inconsciente até que, eventualmente, irrompiam com força avassaladora. Ao aprender a dar espaço para sua tristeza e vulnerabilidade no dia a dia, permitindo-se chorar quando necessário, compartilhar seus medos com pessoas próximas, reconhecer suas próprias limitações, ele descobriu que os episódios depressivos graves começaram a diminuir. Não que Rafael nunca mais sentisse tristeza ou vulnerabilidade. Pelo contrário, ele as sentia mais frequentemente, mas como ondas menores e administráveis, não como tsunamis devastadores. Ao aceitar essas emoções como partes legítimas de si mesmo, ele, paradoxalmente, ganhou maior liberdade em relação a elas. Ou considere Júlia uma mulher que sempre se viu como gentil e pacífica. Ao longo da vida, ela reprimiu qualquer expressão de raiva ou assertividade, temendo tornar-se como seu pai, que tinha explosões de raiva destrutivas. Ela se orgulhava de nunca perder a compostura, de sempre ser a pacificadora. Mas então, em certos momentos, geralmente quando estava exausta ou sob estresse, Júlia explodia com uma raiva desproporcional por questões triviais. Um copo quebrado, um atraso no trânsito, uma pequena divergência de opinião. E de repente ela estava gritando, dizendo coisas cruéis que depois a deixavam profundamente envergonhada. Não sou eu, ela dizia depois. Não sei o que aconteceu comigo. Através do trabalho junguiano, Júlia começou a reconhecer que sua raiva não era algo a ser eliminado, mas uma parte legítima de si mesma que precisava ser integrada. Ela descobriu que, ao reconhecer sua irritação em estágios iniciais, ao permitir-se sentir frustração e estabelecer limites de forma assertiva no momento apropriado, ela reduzia drasticamente a probabilidade de explosões descontroladas. Novamente, isso não significava que Júlia nunca mais sentiria raiva. Mas agora, em vez de ser periodicamente possuída por essa emoção, ela podia experimentá-la como uma informação valiosa sobre seus limites e necessidades, uma aliada, não uma inimiga. Essas histórias ilustram um paradoxo central do trabalho junguiano. Muitas vezes, é precisamente nossa tentativa de eliminar ou controlar rigidamente certas partes de nós mesmos que dá a essas partes o poder de nos controlar. Quando tentamos banir completamente a tristeza, a raiva, o medo, o desejo ou qualquer outra emoção indesejada, criamos as condições perfeitas para que essas emoções eventualmente nos dominem. A alternativa não é abandonar todo o controle e simplesmente deixar-se levar por cada impulso. É desenvolver uma relação mais fluida e dialógica com todas as partes do seu ser, reconhecendo que cada uma delas, mesmo aquelas que parecem destrutivas à primeira vista, tem algo importante a comunicar. Jung descreveu esse processo como a criação de um eixo ego-self,
uma conexão consciente entre nossa personalidade cotidiana, o ego, e nossa personalidade mais profunda e completa, o self. Quando esse eixo é forte, experimentamos momentos de sincronicidade significativa, intuições surpreendentemente precisas e uma sensação de propósito e direção que vai além das metas conscientes do ego, o que torna essa jornada tão desafiadora, já que ela requer que abandonemos a ilusão de controle absoluto que nosso ego tanto valoriza. Precisamos aceitar que não somos apenas aquilo que pensamos ser. Somos muito mais. E esse muito mais nem sempre se encaixa nas categorias ordenadas e socialmente aceitáveis que nosso ego construiu. É assustador, sem dúvida. Mas como Jung lembrou, não há vir à luz sem dor. O processo de conhecer verdadeiramente a si mesmo e integrar os aspectos antes reprimidos da sua psique inevitavelmente envolve desconforto, resistência e, às vezes, períodos de confusão ou desorientação. Mas aqueles que percorrem esse caminho relatam algo notável. À medida que integram as partes antes reprimidas de si mesmos, experimentam uma expansão de energia vital e criativa. Como se toda a energia que antes era gasta, mantendo certas partes trancadas no porão, agora estivesse disponível para viver plenamente. Talvez você esteja se perguntando por onde começar sua própria jornada de integração. O primeiro passo é simplesmente a disposição de olhar com honestidade e compaixão para aqueles momentos em que você sente que perde o controle. Em vez de descartá-los rapidamente como falhas ou aberrações, pode tratá-los como portais para um autoconhecimento mais profundo. Pergunte a si mesmo: quais são os padrões por trás desses momentos? Em que circunstâncias eles tendem a ocorrer? Que emoções você estava tentando evitar ou reprimir antes que eles acontecessem? Que essas partes aparentemente descontroladas de você estão tentando lhe dizer? Apenas fazer essas perguntas já é um passo significativo. Você está começando a estabelecer um diálogo com partes de si mesmo que, até agora, só conseguiam se comunicar sequestrando temporariamente sua consciência. O próximo passo pode ser escolher uma das ferramentas que discutimos: imaginação ativa, análise de sonhos, escrita reflexiva, mindfulness junguiano ou rituais simbólicos, e começar a experimentá-la regularmente. Não espere resultados dramáticos imediatos. Este é um trabalho profundo e gradual, que se desenrola ao longo do tempo. O mais importante é a qualidade da atenção que você traz para o processo. Uma curiosidade compassiva, livre de julgamento, é o solo mais fértil para este trabalho. Quando você se encontrar julgando certas partes de si mesmo como ruins ou inaceitáveis, lembre-se das palavras de Jung: não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. À medida que você avança nessa jornada, pode ser inestimável ter um guia ou companheiro de viagem. Isso pode ser um terapeuta junguiano treinado, um amigo de confiança que está em uma jornada semelhante, ou um grupo de estudo focado no trabalho de Jung. A psique tem um caráter profundamente relacional, e muitas vezes precisamos do espelho de outra consciência para ver certos aspectos de nós mesmos com clareza. Pense nesta jornada não como uma linha reta para um destino fixo, mas como uma espiral que gradualmente integra níveis cada vez mais profundos do seu ser. Haverá momentos de grande insight e clareza, seguidos por períodos de confusão ou aparente retrocesso. Isso é normal, e, na verdade, é uma parte necessária do processo. O que você está desenvolvendo, em última análise, é uma nova relação consigo mesmo. Uma relação caracterizada não pelo controle rígido ou pela negação, mas pela curiosidade, aceitação e diálogo contínuo. É uma relação que honra tanto sua consciência quanto seu inconsciente, reconhecendo que ambos têm papéis essenciais a desempenhar na sua vida. Quando essa nova relação começa a se estabelecer, você pode notar mudanças sutis, mas profundas. Talvez você comece a sonhar mais vividamente, ou a lembrar mais facilmente dos seus sonhos. Talvez você note momentos de sincronicidade significativa, coincidências que parecem carregadas de significado pessoal.
Talvez você experimente uma criatividade renovada ou intuições surpreendentemente precisas em situações importantes. Esses são alguns dos sinais de que você está estabelecendo um diálogo mais saudável com o inconsciente, mas talvez o maior indicador seja este. Aqueles momentos em que você costumava perder o controle começam a mudar de qualidade. Em vez de serem experiências de total impotência, onde você se sente completamente dominado, eles se tornam oportunidades de maior autoconhecimento e crescimento. Isso não significa que você nunca mais sentirá emoções intensas ou terá momentos de comportamento irracional. A individuação não é sobre eliminar as emoções ou alcançar um estado de perfeito controle racional. É sobre integrar todas as partes do seu ser em um todo mais coerente e resiliente. É como aprender a navegar em um barco em águas, por vezes turbulentas. No início, você pode se sentir completamente à mercê das ondas e correntes, arremessado para cá e para lá sem nenhum controle. Mas, gradualmente, você aprende a ler os padrões da água, a trabalhar com as correntes em vez de contra elas, a ajustar suas velas para aproveitar até mesmo os ventos contrários. As tempestades ainda virão. Haverá dias em que as ondas serão altas e o céu escuro. Mas você não estará mais completamente indefeso diante delas. Você terá desenvolvido as habilidades e a resiliência para navegar mesmo nas águas mais turbulentas. Como Jung disse, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você que importa. À medida que você desenvolve uma relação mais dialógica com seu inconsciente, você ganha flexibilidade em suas reações. Você começa a perceber que tem escolhas, mesmo em situações que antes pareciam desencadear respostas automáticas e incontroláveis. Este é um dos grandes paradoxos do trabalho junguiano. Ao aceitar que nem tudo na sua psique está sob seu controle consciente, você ganha uma forma mais profunda de controle. Não o controle ilusório que vem da repressão e da negação, mas a liberdade autêntica que vem do autoconhecimento e da integração. Agora, depois de explorarmos essa jornada transformadora, é importante sintetizarmos o que aprendemos e considerarmos como aplicar esses insights em nossas vidas cotidianas. Começamos reconhecendo aquela experiência universal e perturbadora de sentir que algo dentro de nós, ocasionalmente, assume o controle, nos levando a agir de maneiras que mais tarde não reconhecemos como nossas ou que contradizem nossos valores conscientes e intenções. Exploramos a compreensão revolucionária de Jung de que essas experiências não representam falhas ou aberrações, mas sim tentativas importantes do inconsciente de comunicar-se conosco quando ignoramos suas mensagens mais sutis. Como mensageiros que batem cada vez mais forte em nossa porta quando nos recusamos a atender. Aprendemos sobre os complexos, aqueles grupos de pensamentos, memórias e emoções organizados ao redor de experiências significativas, frequentemente dolorosas, que podem temporariamente possuir nossa consciência quando ativados por circunstâncias que ecoam com a ferida original. Descobrimos a natureza da sombra, aquele repositório de tudo o que negamos em nós mesmos, tanto o negativo quanto o positivo que consideramos inaceitável. Vimos como quanto mais tentamos reprimir essas qualidades, mais poder elas ganham para irromper em nossas vidas nos momentos mais inesperados. Exploramos o processo de individuação, a jornada de integrar todos os aspectos da nossa personalidade em um todo mais coerente e autêntico. E vimos como essa integração, paradoxalmente, nos leva não a menos emoção ou irracionalidade, mas a uma relação mais fluida e dialógica com todas as partes do nosso ser. Finalmente, examinamos ferramentas práticas para estabelecer esse diálogo com o inconsciente: imaginação ativa, análise de sonhos, escrita reflexiva, mindfulness junguiano e rituais simbólicos. Cada uma dessas ferramentas representa uma ponte potencial entre nossa consciência e as partes de nós mesmos que antes pareciam alienígenas ou ameaçadoras. O que resta agora é dar o primeiro passo, ou talvez, se você já está nessa jornada, reafirmar seu compromisso com ela.
Lembre-se de que este trabalho não é apenas sobre resolver problemas ou eliminar comportamentos indesejados. É sobre expandir sua capacidade de viver plenamente, de acessar todo o espectro da experiência humana que é seu por direito. Quando você começa a integrar aquelas partes de si mesmo que antes pareciam estar fora de controle, você descobre algo surpreendente. Essas partes frequentemente contêm exatamente o que você mais precisa em momentos críticos da sua vida. Aquela raiva que você reprimiu, ela também carrega sua assertividade, sua capacidade de estabelecer limites saudáveis, sua disposição para defender o que é justo. Aquela tristeza que você evitou, ela também carrega sua empatia, sua compaixão, sua capacidade de conexão profunda com os outros. Aquele medo que você negou, ele também carrega sua prudência, sua capacidade de perceber riscos reais, sua disposição para se preparar para desafios futuros. Ao reintegrar essas energias vitais, você não apenas reduz os episódios de perda de controle. Você também recupera partes preciosas de si mesmo, que foram segregadas junto com as emoções que você temia. É como recuperar territórios inteiros do seu ser que antes estavam inacessíveis ou operavam autonomamente. Você se torna mais completo, mais íntegro, mais autenticamente você. Como Jung disse em uma de suas reflexões mais profundas, apenas o que somos tem o poder de nos curar. Não é rejeitando partes de si mesmo que você encontra cura e integração, mas reconhecendo e abraçando a totalidade de quem você é. Então, da próxima vez que você sentir algo dentro de si assumindo o controle, seja raiva, tristeza, medo, desejo ou qualquer outra emoção intensa, tente algo diferente. Em vez de lutar contra essa experiência ou se castigar depois por sua fraqueza, olhe para ela com curiosidade compassiva. Pergunte a si mesmo: que parte de mim está emergindo agora? O que ela está tentando me dizer? Do que ela precisa para ser integrada em vez de irromper de forma descontrolada? Este simples ato de curiosidade consciente já é um passo significativo em direção à integração. É o início de um diálogo que pode transformar sua relação com todas as partes do seu ser, especialmente aquelas que antes pareciam estar além da sua compreensão ou controle. Lembrando as palavras precisas de Jung: o encontro consigo mesmo é a coisa mais difícil de evitar, porque está lá diante de você, o único problema que não se resolveu. Não se pode escapar dele, ele segue você aonde quer que vá, e você mesmo é ele. A boa notícia é que você não precisa mais fugir. Você pode começar hoje mesmo a transformar sua relação com aquelas partes de si mesmo que ocasionalmente assumem o controle. Você pode começar a vê-las não como inimigas a serem suprimidas, mas como mensageiras importantes trazendo informações vitais do seu próprio interior. Quando você faz isso, algo notável começa a acontecer. Aquela sensação de estar dividido contra si mesmo, de conter forças internas hostis ou alienígenas, gradualmente dá lugar a uma sensação crescente de integridade e coerência interna. As tempestades emocionais ocasionais começam a ser substituídas por ondulações menores e mais frequentes, sentidas, reconhecidas e integradas no fluxo da sua experiência. Não é um processo rápido ou fácil. Não há atalhos ou soluções mágicas. É uma jornada de vida inteira com seus desafios e recaídas. Mas cada passo nesse caminho leva a uma vida mais rica, mais autêntica e, em última análise, mais livre. Comece hoje. Escolha uma das ferramentas que discutimos e experimente-a regularmente por algumas semanas. Observe com curiosidade compassiva os momentos em que você sente que está perdendo o controle. Procure padrões, conexões com experiências passadas, necessidades não atendidas que podem estar se expressando de formas indiretas. E lembre-se, você não está buscando perfeição ou algum estado idealizado de equilíbrio perpétuo. Você está buscando uma relação mais verdadeira consigo mesmo, com todas as suas complexidades, contradições e capacidades ainda não realizadas. Como Jung nos lembra,
Não é ao olhar para a luz que uma pessoa se torna luminosa, mas ao mergulhar na sua própria escuridão. É exatamente aquelas partes de si mesmo que você teme ou rejeita que contêm as chaves para sua maior liberdade e realização. Então, da próxima vez que sentir que está perdendo o controle, lembre-se, não é um sinal de fracasso ou fraqueza. É um convite. Um convite para conhecer a si mesmo mais profundamente, para integrar mais plenamente todas as partes do seu ser, para tornar-se mais verdadeiramente quem você já é. Comece sua jornada hoje. Transforme aquilo que parece ser seu maior desafio, aqueles momentos de aparente caos interno, em seu mais poderoso aliado na busca de uma vida mais autêntica, integrada e plena. O inconsciente não é seu inimigo. É a outra metade de quem você é, esperando para ser reconhecida, ouvida e finalmente abraçada. Como Jung disse em suas reflexões finais, sou o que escolhi me tornar. E você também pode escolher tornar-se inteiro.